Meu nome é Daphne Moretti Moreira e eu sou aluna pesquisadora inscrita no Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, sob orientação do professor André Barros de Sales e colaboração do coronel Alexander Eduardo Vicente Ferreira. O meu plano de trabalho se trata da análise de jogos sérios em segurança cibernética. Aumenta à medida que a tecnologia avança e a quantidade de dados transmitidos na rede de comunicação cresce. Termos como Big Data, IoT e 5G surgem também, e com isso a segurança cibernética ganha cada vez mais destaque. É importante, então, conscientizar a população sobre conceitos de segurança cibernética e como se proteger contra ameaças de segurança cibernética, visto que, atualmente, a maior parte das pessoas está inserida nas redes e precisa saber se defender contra ameaças. Uma forma de ensinar essa cibersegurança é implementando treinamento com jogos. Isso porque os jogos, eles trazem uma abordagem mais lúdica e divertida para esse treinamento, fazendo com que as pessoas tenham mais interesse nos jogos. Por isso, o objetivo dessa pesquisa é analisar algumas características e requisitos não funcionais de jogos de cibersegurança. Bom, a metodologia foi classificada com base nos conceitos de Gerhardt e Silveira. Ela pode ser classificada como de natureza aplicada. Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualitativa. Quanto aos objetivos, esta pesquisa é do tipo descritiva. Quanto aos procedimentos, do tipo bibliográfico. As etapas seguidas na metodologia foram 3. A primeira etapa foi uma revisão bibliográfica que encontrou o artigo de Hendrix, Auscherbach e Victoria, de 2016, que destaca a qualidade das abordagens avaliativas e dos métodos de pesquisa de artigos de 6 jogos. A partir desse artigo, na segunda etapa, foi realizado um snowballing reverso. Na terceira etapa, os artigos resultantes desse snowballing permitem a identificação, extração e análise de algumas características e requisitos não funcionais de cada um desses jogos. Os jogos analisados foram o Anti-Phishing Field, que ensina como se proteger contra ataques de phishing, Security Games by Next Generation Security, NGSEC, que ensina um pouco sobre redes de computadores, o CyberSiege, que é um simulador que ensina sobre cibersegurança, o PixCTF, que é do tipo Capture the Flag, o Control Alt Hack, que é um jogo de tabuleiro que ensina também sobre cibersegurança, e o Interactive Visualization, que traz ali elementos de visualização interativa. Bom, temos então os resultados. Os resultados encontrados foram, primeiro, a análise das características desses jogos, como natureza do jogo, se ele é digital ou físico. Sendo assim, dos 6 jogos analisados, 5 são jogos digitais e apenas um é um jogo de tabuleiro não digital. Também foram encontradas características como número de jogadores, quantidade de equipes e duração do jogo. Assim, tem jogos multiplayer e single player, e 2 deles se destacam por ter partida inferior ou igual a 60 minutos, que é mais ou menos o período de uma aula. Também foram identificados alguns elementos de jogos, como narrativa, abstração de conceitos da realidade, metas, regras, conflito, competição ou cooperação, tempo, estrutura de recompensa, feedbacks, níveis, estéticas e replay. Os elementos metas, regras e tempo em todos os jogos estão presentes de maneiras distintas. Os 6 jogos foram também classificados por tipos de incidente abordado no jogo. Sendo assim, o PixCTF aborda o tipo de incidente principal como scam, o ICV também como scam, o Anti-Phishing Field fraude, o CyberSiege DOS Worm scam, o NGSEC DOS Worm e Control Alt Hack fraude e Worm. Disso, foram identificados alguns requisitos não funcionais de interoperabilidade, portabilidade, performance e desempenho e usabilidade e interface, destacando que os jogos possuem a maior parte dos requisitos necessários para serem considerados jogos de boa usabilidade, performance e desempenho, portabilidade e interoperabilidade. Como discussão e conclusão, os resultados podem simplificar a comparação e seleção de jogos de cibersegurança em contextos específicos, já que compara 6 jogos diferentes, auxiliar também no desenvolvimento de jogos com base em lições aprendidas previamente, colaborar para um aprendizado mais eficaz e um engajamento maior dos jogadores, com base no perfil dos participantes e da situação de aplicação. Por fim, sugere-se como trabalhos futuros a comparação destes resultados com versões mais recentes dos jogos analisados,
uma avaliação da aprendizagem na utilização desses jogos do ponto de vista da experiência prática e também a análise dos requisitos funcionais, para compreender, além dos requisitos não funcionais, as funcionalidades específicas dos jogos. Muito obrigada!